Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, dia 3 de agosto de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia a você que ouve O Mundo em Sua Casa. O Mundo em Sua Casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca. A temperatura máxima atinge os 30 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 85% e 30%. Neste momento, os termômetros marcam 17 graus em Goiânia. 7,1. O Mundo em Sua Casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, a hora do mensalão. No primeiro confronto, réus perdem de 9-2. Folha de São Paulo, mensalão, julgamento começa com bate-boca de ministros e atraso. O Estado de São Paulo, Supremo rejeita separar julgamento de réus do mensalão. Correio Brasiliense, relator vence primeiro duelo do mensalão. Valor econômico, governo prepara reformas e vai fatiar pacote anticrise. Estado de Minas, mensalão, começo quente, início do julgamento é marcado por acirrado bate-boca entre ministros. Jornal do Comércio, queda histórica nos índices de violência em Pernambuco. 0 hora, INSS cobrará despesas de maridos agressores. Brasil Econômico, falta de segurança e combate ao crime custam 5% do PIB no país. O Popular, mensalão, bate-boca entre ministros marca primeiro dia de julgamento. Diário da Manhã, mensalão, a primeira derrota da corrupção. 7,3. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. Relatório da Polícia Federal divulgado pelo jornal Estado de São Paulo nesta quinta-feira aponta um auxiliar do ex-governador Iris Rezende do PMDB como beneficiário de depósitos da organização comandada por Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira. O documento diz que R$2 milhões teriam sido remetidos no início deste ano para Sodino Vieira de Carvalho, coordenador-geral da campanha do PMDBista ao governo de Goiás em 2010. De acordo com a Polícia Federal, as remessas integram um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas operado por Gleibe Ferreira da Cruz, um dos assessores próximos à Cachoeira. Por esse esquema, interessados em transferir recursos para o Brasil fariam depósitos bancários para a organização no exterior. No país, aliados de Cachoeira repassavam os valores aos destinatários, usando contas em nome de empresas e pessoas do grupo. E na Assembleia Legislativa, a Assembleia pode convocar o ex-coordenador da campanha do ex-prefeito da capital. A comissão poderá quebrar o sigilo do coordenador da campanha do ex-prefeito Iris Rezende. Túlio Isaac, do PSDB, propôs a convocação para depor de Sodino Vieira, ex-coordenador da campanha do PMDB, depois da publicação de uma reportagem pelo jornal O Estado de São Paulo. Olha, a Polícia Federal liga o ex-governador Iris Rezende ao esquema Cachoeira. E como é que isso foi descoberto? De acordo com a Polícia Federal, as remessas que eram entregues às autoridades, o nome de Sodino aparece. As operações foram descobertas a partir de uma análise de e-mails, dos quais o Gleibe, que faz parte do grupo do Cachoeira, discute os repasses. Em algumas das mensagens de fevereiro deste ano, o ex-jogador de futebol Alex Antônio Trindade indica o Gleibe contas de Sodino e 3 de seus filhos para os depósitos, que me parece somam hoje R$2 milhões. E todo mundo sabe em Goiás que o Sodino Vieira de Carvalho é o braço direito e o braço esquerdo de Iris Rezende. Esse dinheiro teria sido usado na campanha do senhor Iris Rezende a governador em 2010. Então nós estamos pedindo, através da CPI e da
Assembleia o depoimento do senhor Sodino aqui na casa e já imediatamente a quebra do seu sigilo bancário, fiscal, de SMS e telefônico também. A CPI rejeitou o requerimento de autoria de Mauro Rubem, PT, Daniel Vilela, PMDB, para que fossem intimados a prestar depoimentos os empresários Hernani de Paula, ex-prefeito de Anápolis, e ex-secretário da Fazenda, Jales Fontoura. A oitiva de Ozenir Pereira Soares, que foi testemunha em atentado ocorrido contra a casa do ex-senador Demóstenes Torres em 2004, não aconteceu porque ele não compareceu para depor. Também foi aprovado o requerimento solicitando que a Justiça Federal forneça cópias dos depoimentos tomados em Goiânia naquele órgão de agentes da Polícia Federal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. Sodino Vieira nega as acusações e diz que suas contas podem ser abertas, então, para investigação. 7 e 6. As eleições de outubro. Pouco mais de 12 mil candidatos a prefeito e vereador em Goiás entregaram a prestação de contas parciais ao Tribunal Regional Eleitoral até o final da tarde de ontem, último dia. A segunda prestação parcial será feita entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro. O Tribunal Superior Eleitoral divulgará a primeira etapa da prestação parcial dos gastos no dia 6 de agosto. De 675 candidatos a prefeito, 406 entregaram a prestação de contas parciais pela internet. Dos 18.790 postulantes a cargos nas câmaras municipais, 11.368 entregaram o documento ao TRE. Chefe do setor de prestação de contas eleitorais e partidárias do TRE, Tatiana Zanini, afirmou que a não entrega da prestação parcial de contas não causa prejuízo aos candidatos. A data para candidatos que disputarem a prestação de contas final até o dia 6 de novembro. Para quem passar o segundo turno, o prazo final é o dia 27 de novembro. 7 e 7. Câmara Municipal de Goiânia anula votação que rejeitou o projeto da Prefeitura. O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Irã Saraiva, do PMDB, anulou nesta quinta-feira a votação que rejeitou o projeto de criação do polo empresarial na saída para Trindade. De acordo com Irã Saraiva, o prefeito Paulo Garcia, autor do projeto, havia pedido que ele fosse retirado da pauta e entregue à prefeitura para reajustes no dia 25 de julho. Teria havido um erro de comunicação na diretoria da casa que não repassou o ofício ao plenário. Esse período do recesso, nós tivemos uma falta de comunicação entre os órgãos da casa. O prefeito protocolou no dia 25 de julho a retirada desse projeto para reajuste, que ele tem direito e deveria ter sido atendido. Como nós estávamos em recesso, surgiu um problema sério, o protocolo não comunicando diretamente à diretoria legislativa e essa também num período apenas parcial de trabalho no dia, não comunicando também à presidência, a diretoria colocou em pauta uma matéria cujo teor é do próprio Poder Executivo e que pediu a retirada. A rejeição do projeto, ainda que invalidada, causou discórdia na Câmara. O líder do prefeito, Clécio Alves, do PMDB, foi à tribuna reclamar de vereadores da base que não seguiram sua recomendação pela aprovação do projeto. Foi o caso de Paulo Borges, também do PMDB, que preferiu se abster da votação. Outra demonstração da desunião da base aliada de Paulo Garcia pode ocorrer na votação do aumento de 35,5% do subsídio de vereadores, prefeito, vice-prefeito e secretários. Vem crescendo o número de parlamentares contra o aumento. Na primeira votação, antes do recesso parlamentar, eram apenas 6. E agora o número pode chegar a 12. Com quórum reduzido, isso pode significar a rejeição do aumento dos 35,5%, defendido sobretudo pelos vereadores Clécio Alves, Maurício Beraldo e Davidson Costa. O projeto será votado em plenário na próxima semana. Heloísa Amaral para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7 e 9. O mundo em sua casa. Mesmo quando não está chovendo, o mosquito da dengue continua transmitindo a doença. Então faça chuva ou faça sol, o combate não pode parar. Toda semana tire 10 minutos para fazer a sua parte. Elimine a água parada, deixe caixa d'água bem tampada e nada de garrafas ou pneus dando sopa para o mosquito. Se você ficar parado, o tempo pode ficar feio, porque a dengue mata. Secretaria de Saúde, SUS e Governo de Goiás. O mundo em sua casa. Política Nacional. Começou ontem o maior julgamento da história do Supremo Tribunal Federal. Os ministros terão pela frente pelo menos um mês para decidir se os réus do mensalão são inocentes ou culpados. No primeiro dia foi rejeitado um pedido da defesa para dividir o processo e deixar que a decisão
sobre a maioria dos acusados ficasse para instâncias inferiores da Justiça. O ministro Ricardo Lewandowski defendeu o desmembramento do processo ao longo de 1 hora e 15 minutos. Com isso, o cronograma dos trabalhos previstos para a primeira sessão teve que ser alterado. O ministro argumentou também que o desmembramento não iria atrasar o julgamento porque o caso está pronto para ser julgado. Lewandowski foi vencido por 9-2. Com o resultado, ficou decidido que todos os 38 réus serão julgados pelo Supremo. Depois que o plenário do Supremo decidiu manter o julgamento de todos os réus do mensalão, a defesa apresentou um novo tipo de pedido, que foi negado pelo próprio presidente do Supremo, ministro Aires Brito, e a questão não precisou ser levada à votação. Isso permitiu que, logo em seguida, o relator do caso, o ministro Joaquim Barbosa, começasse a ler um resumo do processo contra os acusados. Segundo o ministro Joaquim Barbosa, os réus Delúbio Soares e Bispo Rodrigues admitiram em suas defesas a prática de Caixa 2. Os advogados de José Disseu, de Delúbio Soares e de José Genuíno declararam que não há provas contra seus clientes no que diz respeito aos crimes de que são acusados no processo do mensalão. Os advogados disseram que confiam na absolvição dos 3 pelo Supremo. A sessão foi retomada depois que os ministros decidiram deixar para esta sexta-feira a fala do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. A acusação é feita por ele e pode durar até 5 horas. Advogados dos réus pediram que o plenário analisasse novamente um pedido para uso durante o julgamento de um telão para projeção de informações. O presidente do Supremo, o ministro Aires Brito, se irritou e negou. Hoje, o Procurador-Geral da República vai fazer a acusação aos réus. Roberto Gurgel conversou com a imprensa logo depois da sessão desta quinta-feira. Na saída, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, disse a jornalistas que não propôs o impedimento do ministro Dias Toffoli para não atrasar ainda mais o julgamento. Dias Toffoli foi advogado do PT entre 1995 e 2000 e também foi assessor do ex-ministro José Disseu, que é réu na ação. E a namorada de Toffoli foi advogada de 2 réus. A sessão desta sexta-feira será dedicada à leitura da acusação feita por Gurgel. A expectativa é que ele apresente os detalhes que levaram o Ministério Público a concluir que o mensalão se trata de uma sofisticada organização criminosa. Gurgel terá um prazo de até 5 horas para sustentar a acusação contra os 38 réus. A manifestação dele é muito aguardada porque vai tornar públicos indícios e provas que serviram de base para a acusação. A sustentação do procurador deve tomar a sessão desta sexta-feira. Por isso, os advogados só devem começar a defender os acusados na segunda-feira. E ainda nesta edição, mais informações sobre o julgamento do mensalão. 7:12. O mundo em sua casa. Viagem pra gente descansar, deixar o tempo passar. Toda vez acontece muita coisa boa. E quando a gente volta, traz elas com a gente. Ah, eu gosto. Aproveito tudo. Conheço gente nova, novos lugares, as comidas, os costumes. E volto pra casa parecendo criança, querendo contar tudo como foi. Na sua viagem de férias, respeite as leis de trânsito e não misture álcool e direção. Você também vai ter boas histórias para contar. Detran, Governo de Goiás. Nosso estado cresce. Você cresce junto. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. E para falar mais sobre o julgamento no STF do caso Mensalão, vamos conversar com o professor universitário e juiz do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Goiás, Carlos Márcio Risse Macedo. Bom dia. Bom dia, Karine. Os juízes recusaram a proposta de desmembramento do processo. Isso significa que o STF pretende julgar o processo o mais rápido possível? Isso é verdade, Gildo. Ontem, antes do início do julgamento propriamente dito, um dos advogados, o ex-ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, ele propôs uma questão de ordem, que é uma questão preliminar ao julgamento, pleiteando que houvesse uma cisão do julgamento. Os réus que estivessem foro por agravamento de função continuariam a ser julgados no Supremo e os demais, o processo seria encaminhado ao primeiro grau de jurisdição, onde eles seriam julgados por juiz de direito. Mas essa questão foi, por maioria de votos, foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal. Foi mantido o entendimento do relator, o ministro Joaquim Barbosa, de que o Supremo seria competente para o julgamento de todos. Que avaliação que o senhor faz da sessão de ontem? Pode-se perceber que até pela repercussão e pela importância do caso, os ânimos no início da sessão estavam acirrados. Houve um início de discussão entre o ministro Joaquim Barbosa e o ministro Ricardo Lewandowski,
mas após esse início um tanto conturbado, a sessão transcorreu dentro da normalidade e no padrão de como são as sessões do Supremo Tribunal Federal. O julgamento ocorre mediante críticas por causa das eleições deste ano. O senhor acredita que o resultado desse julgamento pode influenciar o eleitor? Acho que o Supremo Tribunal Federal, a forma como ele conduziu esse processo, foi bastante imparcial. Eu acredito que as influências políticas não cheguem a interferir no resultado desse julgamento. Agora, é notório que a forma como esse julgamento for concluído, dependendo da decisão do Supremo Tribunal Federal, há de se convir que pode ser que isso traga alguma espécie de influência, né, no resultado das eleições municipais, até porque está se questionando um sistema de corrupção que teria sido montado por um dos partidos, né, mais relevantes aí na atualidade do Brasil. O senhor acredita que a atuação do ministro Dias Toffoli, que foi advogado do PT, pode evitar uma possível condenação de alguns réus? Acredito que não, porque até a forma como ele se posicionou ontem se mostrou até de maneira imparcial. Eu acredito que ele não se exporia de tal forma a defender ostensivamente os interesses de partidos A ou B. E o colegiado do Supremo Tribunal Federal, formado por 11 ministros, acredito que essa atuação dele não seria preponderante no resultado definitivo do julgamento. Agora, para o OAB, o que representa um julgamento como esse, considerado o maior julgamento no STF desde então, na história do STF? O que isso significa para a justiça brasileira e para a política brasileira? Eu acho que isso é uma afirmação das instituições democráticas. Esse processo ele já se iniciou há cerca aí de 7, 8 anos, mas o trâmite dele, considerando a complexidade do caso, o número de réus, a quantidade de imputações que foram perpetradas, o trâmite dele, apesar de não ter sido o mais satisfatório, é bastante razoável considerando a realidade da justiça brasileira. Eu acredito que esse processo só tenha chegado a essa fase de julgamento justamente por estar tramitando no Supremo Tribunal Federal. Se estivesse tramitando no primeiro grau de jurisdição, acredito que a gente estaria em fases pretéritas do julgamento. Mas eu acho que o principal pode se retirar desse julgamento é a afirmação das instituições democráticas no Brasil. Qual que é a expectativa para a acusação feita hoje, que deve ser feita hoje pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel? O doutor Roberto, ele fará hoje a sua sustentação oral, que estava originalmente prevista para ontem, mas em razão do julgamento dessa questão de ordem, ela foi postergada para hoje. Ele terá o prazo de 5 horas para fazer a reafirmação de todas as imputações que ele formulou na denúncia. Me parece que dos 38 acusados, ele deve pedir ao final a condenação de 36. 2 ele deve pedir a absolvição, certamente por insuficiência de provas. Então, com relação à probabilidade deles serem condenados, por tudo que já foi produzido e tudo que se especula pela imprensa, eu acredito que uma boa parte deles, não na totalidade das imputações, mas a boa parte dos réus deve sofrer algum tipo de punição. Professor Carlos Márcio Risse Macedo, juiz do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Goiás, obrigada pela sua participação aqui no Mundo em Sua Casa. Bom dia. Muito obrigada, Karine, muito obrigado, Gildo, e aos ouvintes da Rádio Brasil Central. Professor, então, dando a sua opinião sobre a primeira sessão no STF para o julgamento do mensalão e a expectativa para hoje, que é a sustentação moral do Procurador-Geral Roberto Gurgel, ele então que vai apresentar sua sustentação em relação às acusações contra os 38 réus do mensalão. Agora são 7h19.
2 pessoas, uma de 50 e outra de 62 anos, foram detidas na tarde desta quinta-feira por tentarem aplicar um golpe em uma agência dos Correios localizada na Avenida Santa Maria, no bairro Goiás. Os dois estavam sacando uma certa quantia de dinheiro de uma conta do Banco do Brasil que seria fruto de uma transação bancária irregular. Hackers teriam feito a transferência para a conta dos 2 suspeitos, que já possuem passagens por estelionato. O caso está sendo encaminhado para a sede da Polícia Federal. O cantor Cristiano Araújo, detido na madrugada desta quinta-feira por excesso de barulho durante festa na casa dele, deixou a delegacia nesta tarde após pagar fiança de 10 salários mínimos, o que corresponde a R$ 6.220. Sertanejo da nova geração, o cantor Cristiano Araújo saiu das colunas sociais para o noticiário policial depois de ser denunciado pelos vizinhos ao fazer uma festa em sua casa, localizada no condomínio fechado de alto luxo Jardins Madri, em Goiânia. A festa, que começou às 11h30 da noite e só terminou às 5 da manhã, extrapolou os limites toleráveis de som. Fato que fez com que o titular do 20º Distrito Policial, delegado Emerson Moraes, autuasse o cantor em 2 artigos. O pessoal da segurança do condomínio foi acionado por moradores que estavam se sentindo perturbados por uma festa que estava acontecendo na casa do conduzido. A segurança possui um aparelho que é o decibilímetro e foi feita a medição e no horário noturno pode no máximo chegar a 50 decibéis. E foi constatado 68 decibéis. Diante disso, caracteriza uma poluição sonora. Ela estipula uma pena de 1 a 4 anos de reclusão. E também a questão da perturbação, que é uma contravenção penal que prevê prisão simples de 15 dias a 3 meses. Então, diante desse fato, trouxeram o proprietário aqui para a delegacia para as providências legais. Nesse caso, cabe fiança porque a pena máxima é de 4 anos. Ainda na casa de Cristiano Araújo, a polícia prendeu e autuou também um jovem que participava da festa e que furtou um relógio, R$100 e um celular do empresário do cantor. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h22. O Ministério Público de Goiás protocolou no Tribunal de Justiça representações criminais pela expulsão de 16 policiais militares já condenados. O Ministério Público de Goiás quer a expulsão de 9 soldados, 2 capitães, 3 sargentos e 2 cabos, todos condenados pela Justiça Comum, apenas maiores de 2 anos, mas que continuam na Polícia Militar. Eles foram condenados por crimes como homicídios, tentativas de homicídios, tortura, roubo, estupro e abuso de autoridade. Nas representações criminais protocoladas no Tribunal de Justiça, o MP alega que os militares afastaram-se completamente do valor e da ética policial militar, ofendendo o sentimento do dever, a dignidade, o brio e o decoro da classe. O assunto repercutiu também na Corregedoria da Polícia Militar de Goiás. O corregedor, Coronel Lorival Camargo, respeita a decisão do Judiciário, se bem que os militares citados podem estar respondendo também por processo administrativo na Corregedoria. Todos os casos que têm sentença mais de 2 anos, nós instauramos processo administrativo e há o julgamento na esfera administrativa. Agora, o Poder Judiciário, acionado através do Ministério Público, ele tem todo o direito e o dever de questionar aquilo que ele acha justo. Agora, pode ser que esses casos aí, nós estaremos fazendo os nossos processos administrativos e ele pode ser até mais célere do que a justiça, que geralmente é muito lenta. Afinal de contas, os condenados estão de serviço na PM ou não? Respondeu o corregedor. Se estão condenados, eles têm que ter cumprido a pena. A pena, ela é cumprida no presídio militar, ou a pena é cumprida em alguns casos. O juiz de execução não determina a prisão, e ele pode autorizar até o trabalho. Veja bem, quem é que autoriza o trabalho? A Justiça. Na Corregedoria da Polícia Militar de Goiás, tem mais de 70 processos para avaliar o ferimento da ética policial militar. Jânio Rodrigues, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h24. Avião faz pouso forçado em plena Avenida Leste-Oeste, em Goiânia. Com capacidade para 2 pessoas, o monomotor Cessna 150, pertencente ao Aeroclube de Goiás, fez um pouso forçado em um trecho da Avenida Leste-Oeste que já está pronto, mas continua interditado no bairro Goiás.
Após descer de forma brusca, a aeronave capotou e parou com as rodas para cima, trazendo um grande susto para os moradores, relata o estudante Marcos Danilo Rodrigues, que presenciou o acidente. O avião aparentemente ele vinha planeando, né, normalmente, como se ele forçasse um pouso de emergência. Aí chegou aqui, ele não conseguiu completar a manobra dele, que era pousar no chão, ele bateu naquele monte de terra e capotou, simplesmente. Os pilotos, como é que estavam? Os pilotos, ele quebrou o nariz e o outro quebrou a perna, se eu não me engano, e deu um cortezinho na testa, só normal. O pessoal aqui assustou? Bastante, né, que é uma coisa muito, não é normal acontecer isso, né. O Wellington Gonçalves Pessoa, de 28 anos, e Jonas Dal Aglio, de 25 anos, que pilotavam o avião, foram socorridos pelo SAMU, medicados e liberados no início da tarde. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h25. 3 pessoas foram presas e um menor apreendido em Trindade. Eles são suspeitos de integrar uma quadrilha de roubo de carros. Os suspeitos foram levados para a Delegacia de Furtos e Roubos. Segundo a Polícia Militar, um dos envolvidos já tem passagem por tráfico de droga. Monitoramento reduz em 30% as ocorrências policiais em Aparecida de Goiânia. Membros do Gabinete de Gestão de Aparecida de Goiânia apresentam o balanço de um mês de funcionamento das câmeras de vídeo monitoramento instaladas no final de julho em regiões estratégicas do município. Os equipamentos funcionam 24 horas por dia e registram imagens em um ângulo de 360 graus. Houve redução de 30% de ocorrências no primeiro mês de funcionamento. Segundo o comandante da 2ª Regional do município, Coronel Silvio Alves, neste último mês, apenas 12 homicídios foram registrados. O coordenador do projeto, Coronel Raul Coutinho, fala da importância deste trabalho. Esse serviço de vídeo monitoramento ou de redução da criminalidade é um programa do governo federal que o prefeito Madito aderiu à proposta da Secretaria Nacional de Segurança Pública e nós estamos em conjunto com as demais forças de segurança do município, estamos de forma coordenada trabalhando para a redução da criminalidade no município. Raul Coutinho ressalta ainda a extensão do projeto. Inicialmente, o nosso projeto aprovado na Senasp são de 50 câmeras que nós denominamos 5 ilhas. A Praça da Matriz, a região central, a região do Tiradentes, do Garavelo, do Buriti Shopping e a última da Avenida São Paulo. Esse projeto ele está se iniciando. O nosso objetivo é, aumentando esse número de equipamentos de monitoramento e havendo a real necessidade de implementação de novos locais, eles serão aumentados. As regiões escolhidas para o vídeo monitoramento são de grande fluxo de pessoas e trânsito, com várias agências bancárias, shoppings, comércio e supermercados. Wilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiânia adere à greve nacional da educação. Além do IFG Goiânia, a unidade de Lusiânia já estava paralisada. Também estão parados os IF goianos de Rio Verde e Urutaí. O professor de Telecomunicações e Informática, Fábio Marques, fala sobre alguns dos 9 pontos de reivindicação da categoria. Baixar os 13 níveis, os padrões de progressão, mas sem os critérios de certificação impostos pelo governo. Nós queremos autonomia, institucional de estabelecer esses critérios, que inclusive já são atribuídos hoje e seguidos hoje por nós, professores da carreira federal tecnológica. Até então, o governo não fez nenhuma proposta para os servidores administrativos. O sindicato pede também reposição salarial de 22%. O Sintef já possui um calendário inicial de atividades em Goiânia. Fábio Marques enumera algumas ações. Bom, o Comando Local de Greve aprovou a partir de hoje, às 14 horas, a primeira reunião do Comando Local de Greve, com a participação também na Assembleia dos servidores e professores da Universidade Federal de Goiás. E logo após, ações conjuntas com o Comando Local de Greve, juntamente com a direção do campus Goiânia, para estabelecer os serviços essenciais, garantindo dentro dos 30% da legalidade no movimento de greve.
E no dia 6/8, segunda-feira, às 8 horas, a gente vai participar na Assembleia Universitária da UFG, envolvendo alunos nossos e da Universidade Federal, grupos de trabalho para discutir carreira, tanto dos servidores técnico-administrativos quanto dos professores. E no dia 10/8, a confirmar um debate com os alunos aqui no campus IFG Goiânia. A última proposta feita pelo governo federal foi rejeitada em Goiás, tanto pelo IFG quanto pela UFG. Apesar do governo declarar que encerrou as negociações, os comandos de greve elaboram uma proposta para ser apresentada. Caso haja corte de ponto, o sindicato avisa que não haverá reposição das aulas. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h30. A Saneago informa que, devido ao rompimento de uma adutora de grande porte, vai faltar água em vários bairros de Aparecida de Goiânia. Vão ficar sem água o setor Cidade Livre, Colina Azul, Bairro Independência, Marista, Sul, Nova Cidade, Virgínia Parque, Jardim Riviera, Rio Vermelho, Parque Ayala, Conde dos Arcos, Comendador Valmor, Bairro Independência, Mansões. E ainda Jardim Florença, Setor dos Estados, Jardim Cristalino, Jardim Ipiranga, Parque Itatiaia e Setor Serra Dourada. Equipes da Saneago estão trabalhando no local e a previsão é que o abastecimento seja normalizado no período da tarde de hoje. 7h30. Conselho Regional de Psicologia discute contribuição da ciência para a melhoria do trânsito. Psicólogos que atuam em Goiás se reuniram nesta quinta-feira durante o seminário Psicologia do Trânsito em Trânsito pelo Brasil. O evento foi realizado simultaneamente em várias cidades brasileiras. Os especialistas debateram problemas do setor e como podem atuar visando a redução de acidentes e mortes. Entre as contribuições que a ciência pode desenvolver estão a melhoria das avaliações psicológicas para a retirada da carteira de motorista e campanhas de conscientização. A partir das discussões, Goiás vai elaborar um relatório que será entregue ao Conselho Federal de Psicologia. As propostas de todos os estados serão reunidas num documento único, destinado às autoridades responsáveis, como o Conselho Nacional de Trânsito, Departamento Nacional de Trânsito e Ministérios das Cidades, Saúde e Justiça. O presidente do Conselho Regional de Psicologia, Watson Arantes Gama, adianta que no estado os profissionais avaliam que é preciso trabalhar mudanças no comportamento do motorista. Isso é um problema mundial. A ONU teve uma iniciativa no ano de 2011 e 2010, será a década mundial de ações de segurança no trânsito. Então, essa decisão foi tomada com o objetivo de estimular esforços para conter e reverter a tendência crescente de fatalidades e ferimentos graves em acidentes no trânsito. Então, a meta é reduzir pela metade o número de fatalidades no trânsito mundial. Então, com isso, o Conselho Regional de Psicologia, com essa preocupação, é realmente fazer com que a psicologia trabalhe no sentido de políticas públicas, faça o seu trabalho além dos consultórios clínicos, que realmente faça a diferença. Então, é um propósito da psicologia fazer uma carta aberta aos órgãos competentes, mostrando como é que é essa realidade, como é que é essa vivência, essa relação desse psicólogo com essa realidade ali do dia a dia. O relatório final sobre as propostas do Conselho Federal de Psicologia deve ser divulgado até o final do ano. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h33. A mãe do cantor sertanejo Luciano, que faz dupla com Zezé de Camargo, Helena Camargo, afirmou que a internação do filho não foi grave. Luciano passou a noite de quarta-feira no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, e teve alta na manhã desta quinta. A assessoria de imprensa do cantor informou que ele teve uma crise gastrointestinal. Centro de Apoio ao Romeiro da OVG começa hoje o atendimento aos fiéis que vão participar da Romaria de Nossa Senhora da Badia de Muquem, na região norte do estado. A festa religiosa será realizada de hoje até 15 de agosto. Nesse período, a OVG pretende atender cerca de 35 mil pessoas. O coordenador-geral da OVG, Afrene Gonçalves, explica quais serão os serviços oferecidos e onde a equipe fará os atendimentos. Ele vai ficar localizado no quilômetro 14 da rodovia. Ao todo são 45 quilômetros. E lá nós vamos ter, além de oferecer um lanche, um pão com manteiga, com salame, com leite, café e sucos. Nós vamos ter também equipe de enfermagem, médico, fisioterapeuta, massagista, para oferecer as melhores condições para que os romeiros que por lá passarem possam chegar em boas condições no destino, lá na Nossa Senhora da Badia, em Muquem. O Centro de Apoio aos Romeiros funcionará 24 horas. Para isso, foi montada uma estrutura com 40 pessoas no trabalho, incluindo voluntários, funcionários da OVG e da Prefeitura de Niquelândia. Vamos ter corpo de bombeiro, vamos ter polícia militar, enfim, nós vamos estar com a equipe completa. E no dia 5 para o dia 6, que é o dia da procissão,
a equipe será reforçada. Nos dias 5 e 6, a expectativa é que cerca de 20 mil romeiros passem pelo local. Na procissão, os fiéis percorrem os 45 quilômetros entre Niquelândia e o distrito de Muquem. Yara Galvão, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h35. A Ouvidoria Geral do Governo de Goiás registrou em julho um recorde de manifestações e pedidos de informação referente às secretarias da administração estadual. A Ouvidoria Geral do Estado recebe demandas que vão desde um simples pedido de informação a elogios, críticas, sugestões e denúncias. No total, 69 demandas foram apresentadas com base na Lei de Acesso à Informação e 634 como questões diversas. Em ambos os casos, são encaminhadas às diferentes unidades administrativas do governo de Goiás. E mais do que isso, quase todas respondidas, afirma o Controlador-Geral do Estado, José Carlos Siqueira. Dessas 703 demandas, ainda no próprio mês de julho, nós já tínhamos resolvido 45%. Mas nós temos conseguido resolver até no mês seguinte, aproximadamente 80% das demandas. E com 60 dias, quase todas elas. Agora, existem determinadas questões que exigem andamento de processo, às vezes são processos longos, processos complicados, algumas vezes são reclamações quanto à postura de determinado servidor da administração que exige abertura de sindicância e aí providências subsequentes, e aí demora um pouco mais. Mas, no geral, nós temos respondido com uma efetividade muito grande às demandas da sociedade. Na próxima semana, o governador Marconi Perillo enviará o projeto de lei de acesso à informação para apreciação da Assembleia Legislativa de Goiás. A lei federal, ela tem dispositivos que são voltados exclusivamente para a administração pública federal e outros que são normas gerais. As normas gerais, para que elas facilitem cada cidadão, a cada cidadã, a possibilidade de buscar as informações que pretende, os dados que necessita junto à administração pública, de um detalhamento maior. O que nós cuidamos na lei estadual foi de oferecer esse detalhamento que vai facilitar ainda mais o acesso do cidadão aos dados da administração pública estadual, que tem um compromisso com a transparência. A Ouvidoria Geral do Estado recebe as manifestações através do telefone 0800 62 15 13, 0800 62 15 13. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h37. A gripe A já registrou 22 casos e 7 mortes em Goiás desde o início do ano. Os números superam os índices medidos nos 2 últimos anos. Apesar de preocupantes, esses índices são compreensíveis pela circulação do vírus entre a população. A última campanha de vacinação promovida no primeiro semestre conseguiu imunizar 94% do público-alvo, formado por crianças de 6 meses a 2 anos, gestantes, idosos, população indígena e trabalhadores da saúde. Para falar mais sobre os cuidados que a população deve ter em relação à gripe, vamos conversar agora com a gerente de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde, Wilma Alves Cardoso. Bom dia. Bom dia. Como que a senhora avalia esse número de casos em Goiás? 22 casos e 7 mortes no estado desde o início do ano. Olha, esses casos, segundo o Ministério da Saúde, é previsto, visto que o vírus ainda continua circulando no estado, né? Mas a gente tem feito as ações aí para prevenir a população, né? Para que ela esteja mais orientada e saiba ter os cuidados, as medidas corretas para estar prevenindo a doença. A campanha de vacinação foi um sucesso, né? Porque a meta do Ministério é 80% e a gente alcançou 94%. Então, assim, o trabalho que a gente pode fazer, a gente tem desenvolvido para que não aconteça mais casos. Mesmo com a superação desses índices de vacinação, a gripe A continua a aparecer. O vírus está mais resistente? Não, muitas vezes é porque a própria população, ela ainda não é imune, né? E, assim, às vezes aparecem grupos que não foram vacinados, porque a vacina, ela é preconizada para os grupos prioritários, que são aquelas pessoas mais susceptíveis, que é o caso de crianças, que é o caso de idosos, gestantes, né, população indígena. Então, muitas vezes, pode acontecer em outras pessoas, às vezes até porque não procura um médico no momento certo, deixa a doença agravar, e aí pode levar até a óbito, né? Wilma, quais os cuidados que a pessoa deve ter para não contrair o vírus?
Olha, a preocupação maior é que a pessoa mantenha os ambientes limpos e arejados, evite locais aglomerados. A higienização das mãos é muito importante. Após você tossir ou espirrar, sempre lavar as mãos. Após o uso do banheiro, antes das refeições também, procurar sempre lavar as mãos. E a pessoa também percebeu que alguém está com a doença, com uma gripe, evitar o contato para que ele não se contamine, né? Então, isso são cuidados que é preciso ter no dia a dia, tanto no trabalho como na sua casa, para prevenir o aparecimento da doença. A vacina continua disponível nas unidades de saúde? Sim, ela continua disponível, porém continua sendo só para esse grupo prioritário. O Ministério também está liberando para pessoas que tenham comorbidades, que são aquelas pessoas que têm diabetes, que têm hipertensão, pessoas que estão imunodeprimidas, que têm uma doença como câncer, a AIDS, população carcerária, militares. Então, essas pessoas, a saúde, a Secretaria da Saúde, o município também está disponibilizando a vacina. Wilma, tem como diferenciar a gripe considerada normal da gripe A? Ou seja, tem como em casa ela saber se está com gripe A ou com um resfriado ou uma gripe comum? Ou ela deve procurar imediatamente o médico quando ficar doente? Olha, a diferença das duas quase não existe. Os sintomas são os mesmos, né? A pessoa apresenta febre, apresenta tosse, apresenta dor de garganta. Então, assim, é difícil para você diferenciar uma da outra. O que a gente orienta? Começou a apresentar esses sintomas, procure uma unidade de saúde, o médico vai avaliar e aí tem condição de iniciar um tratamento ou de fazer um diagnóstico antes da situação complicar. Quando complica, geralmente aparece muito dispneia, dor de cabeça, algum outro mal-estar que vai mostrar que já está num sinal de complicação. Então a gente pede que a população não deixe que o caso complique. Procure imediatamente o médico, que pode estar iniciando o tratamento precocemente e com isso evitando o agravamento da doença. Wilma Alves Cardoso, gerente de Vigilância Epidemiológica de Doenças Transmissíveis da Secretaria Estadual de Saúde, obrigado pela entrevista aqui ao Mundo em Sua Casa. Um bom dia. Eu é que agradeço, a gente está sempre à disposição para maiores esclarecimentos. Bom dia. Wilma falando sobre os cuidados que a população deve ter com a gripe A, que já registrou 22 casos e 7 mortes em Goiás desde o início do ano. Agora são 7h42. A seguir as notícias do esporte com José Calazans. O Mundo em Sua Casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. O Mundo em Sua Casa. Esporte. Bom dia, e agora o resumo das competições desta quinta-feira dos Jogos Olímpicos de Londres. Esportes, o Scratch de Ouro informa. A seleção norte-americana foi a que mais venceu o Brasil desde que Bernardinho assumiu o comando do time. Não que ele seja freguês dos Estados Unidos, mas havia sido 10 vitórias do adversário em 32 confrontos. Pior que, nesta quinta-feira, foi adicionado mais um triunfo contra a seleção brasileira. Depois de vencer o primeiro set, os brasileiros se perderam durante a partida. Impacientes, passaram a cometer erros e foram derrotados por 3-1. Parciais de 23-25, 27-25 e 25-19, além dos 25-17, pela terceira rodada do Grupo B dos Jogos Olímpicos de Londres. Com o resultado, os Estados Unidos se isolaram na liderança com 3 vitórias em 3 jogos e 9 pontos somados. O Brasil, que perdeu sua invencibilidade no torneio, divide a segunda posição com a Rússia, ambos com 6 pontos.
O brasileiro Esquiva Falcão estreou com vitória na disputa da categoria peso médio de boxe nos Jogos Olímpicos. Ele não tomou conhecimento de Sultan Migdov do Azerbaijão e venceu a luta por 24-11 pelas quartas de final. Na próxima fase, na segunda-feira que vem, ele enfrentará o húngaro Zoltán Harksa. A dupla Maria Elisa e Thalita confirmou a invencibilidade do Brasil nas areias de Londres na fase de grupos da disputa de vôlei de praia feminino. As brasileiras precisaram superar a sorte das australianas Lois Bowden e Beccara Palmer, que contaram com a ajuda da rede para vencer o duelo por 2-1 de virada e confirmar a classificação à próxima fase. A seleção brasileira masculina de basquete perdeu sua primeira partida nas Olimpíadas. A Rússia venceu por 75-74 no primeiro teste contra uma equipe de ponta nos Jogos de Londres. Próximo jogo do Brasil será neste sábado a partir do 12h45 contra a China, horário de Brasília. Atual campeão olímpico dos 50 metros livre, o nadador brasileiro César Cielo avançou com o compatriota Bruno Fratos para a final dos 50 metros nos Jogos Olímpicos. Os dois avançaram para a decisão com o primeiro lugar de suas baterias. Já Thiago Pereira, na final dos 200 medley, ficou com a quarta colocação. Michael Phelps ganhou o ouro, somando agora 20 medalhas em toda a história das Olimpíadas. Participação dos brasileiros hoje nas Olimpíadas de Londres. No judô masculino com Rafael Silva e no feminino com Maria Altman. No atletismo, salto triplo feminino com Keila Costa. Na vela, Robert Scheid e Prada vão tentar encostar na primeira colocação. Na natação nos 4x100 medley, haverá o grupo brasileiro na piscina, além, é claro, da disputa do ouro nos 50 metros com o nosso César Cielo. No basquete feminino, o Brasil jogará contra a seleção do Canadá. No handebol feminino, com Brasil e Japão, na abertura do mata-mata da competição. Japão, que é campeão mundial atual. Lançamento de disco com Andressa de Moraes. No atletismo, salto em distância com Mauro Vinícius da Silva. E no futebol feminino, Brasil e Japão jogarão à 13h. Donizete Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45, 4 jogos marcam a abertura da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B hoje à noite. Vitória e Bragantino, Boa e América do Rio Grande do Norte, Grêmio, Barueri, CRB e Ipatinga e Goiás. E o time goiano pretende voltar ao G4. A delegação do Goiás desembarcou ontem às 8h30 da noite em Ipatinga, onde enfrenta o lanterna do campeonato nessa sexta-feira, às 9 da noite, no estádio Ipatingão. O time terá 2 alterações em relação à equipe que empatou com o ABC por 1-1 na última terça-feira no estádio Serra Dourada. O volante Thiago Mendes recebeu o 3º cartão amarelo e será substituído por Marcos Paulo. O artilheiro do Goiás na temporada, Ricardo Goulart, que tem 17 gols marcados, retorna após cumprir suspensão no lugar de Renan Oliveira. O Goiás busca a vitória diante do Ipatinga para recuperar pontos preciosos que perdeu para o ABC na última terça-feira. Quem chefia a delegação aqui em Ipatinga é o Dr. João Vicente, integrante do Departamento Jurídico e filho do presidente João Bosco Luz, que não vem para este jogo. O superintendente Marcelo Segurado, devido ao falecimento de sua mãe na última quarta-feira, também não viajou com a delegação para Ipatinga. O Goiás às 9 da noite tentando a 3ª vitória fora de casa na Série B do Brasileiro. De Ipatinga, Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. O goleiro Rodolfo do Atlético Paranaense anunciou que vai se afastar do futebol por algum tempo e se internar em uma clínica de reabilitação. O jogador confirmou ser viciado e estar precisando de ajuda para deixar as drogas. O Atlético dará todo o suporte a Rodolfo no tratamento de recuperação. 7h47. Para o jogo contra o Botafogo, o Atlético vai facilitar a vida do seu torcedor. A diretoria do Atlético voltou atrás e decidiu fazer promoção para o jogo de amanhã contra o Botafogo às 6h30 da noite no Serra Dourada. Torcedor queria pagar preço cheio, com R$40 em uma arquibancada, R$60 na cadeira. Agora, aquele torcedor que for para o Serra Dourada com a camisa do Atlético pagará meia entrada, 20 e 30. Essa é a promoção feita pela diretoria do Atlético. Sábado contra o Botafogo, o técnico Jair Araújo não terá o zagueiro Gabriel e nem o volante Marino. Ambos receberam o 3º cartão amarelo. Diante disso, Gilson e Renier, jogador que vem se recuperando de uma contusão muscular, aparecem na lista de possibilidades para estarem em campo. Assim como o volante Dodó, que também poderá receber uma oportunidade. Treinamento
hoje à tarde, o último antes do jogo de amanhã. Eric Maravilha, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Apenas um jogo acontece hoje à noite na abertura da 6ª rodada da Série C. O Oeste recebe em Itápolis o Duque de Caxias em partida pelo grupo do Vila Nova, que está tranquilo para jogar domingo no interior do Rio Grande do Sul. O Vila Nova faz hoje à tarde o último treino antes da partida de domingo contra o Caxias, em Caxias do Sul, no Estádio Centenário. E o técnico Jorge Saran deverá promover mesmo 3 alterações no time em relação ao Vila, que empatou na última rodada em 0-0 jogando em casa com Tupi de Juiz de Fora. O lateral direito Nego está recuperado de contusão e volta ao time titular por opção técnica. Ederson aparece no meio-campo como novidade no lugar do Matheus Magro. E no ataque, Gilcimar no lugar de Marion. Marion, que está contundido, não treinou nem terça, nem quarta, nem ontem e provavelmente deve treinar só hoje, então o jogador está fora do time titular do Vila para o compromisso de domingo. O zagueiro Rafael Vaz já negocia com a diretoria colorada. É bem verdade que é início de conversa, mas o zagueiro pode renovar com o Tigrão até maio de 2014. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h50, Autódromo de Goiânia se prepara para receber grandes eventos e abre os portões à comunidade. A recuperação da pista do Autódromo Internacional de Goiânia com a troca da malha asfáltica deve ser feita ainda este ano. Segundo o gerente especial do Autódromo, Fernando Fagundes, com a reforma da pista, a praça esportiva vai poder receber eventos nacionais e internacionais. Todos os eventos homologados pela Confederação Brasileira de Automobilismo, sendo os de maior destaque a Stock Car, Troféu Maserati, a Copa Fiat voltar aqui também. E, além disso, as provas de motociclismo, Superbike nacional e até eventos internacionais de motociclismo e automobilismo. Em junho, o autódromo recebeu uma pintura completa, os portões foram reformados e o sistema de iluminação foi trocado por lâmpadas mais potentes. O gerente especial, Fernando Fagundes, informou ainda que o Autódromo Internacional Ayrton Senna está aberto diariamente para quem deseja praticar caminhada ou andar de bicicleta. Gil Bonfim, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Às 7h51 do esporte é o que há. Obrigado, José Calazans. O mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Corpo de Bombeiros precisou controlar o incêndio na tarde de ontem na mata às margens da BR-153, próximo ao Parque Altamiro de Moura Pacheco, na saída para Anápolis. O fogo atingiu cerca de 3.000 metros quadrados e provavelmente foi provocado por algum motorista ou andarilho. Segundo a aspirante Poliana Araújo, se os bombeiros não tivessem agido rapidamente, o fogo teria se espalhado e chegado ao Parque Altamiro de Moura Pacheco. Durante a queimada, os motoristas que passaram pelo local foram prejudicados pela falta de visibilidade causada pela fumaça. 7h53. O Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos divulga na segunda-feira a inflação de julho em Goiânia. Também será divulgado o custo da cesta básica na capital relativa ao mesmo período. E vendas no Dia dos Pais devem aumentar cerca de 4% em Goiás. O Dia dos Pais não está entre os feriados que mais aquecem as vendas no mercado. Mesmo assim, a data deve movimentar os setores de informática, caça, pesca e camping, perfumaria, roupas e acessórios de couro. O presidente do Sindilojas, José Carlos Palma Ribeiro, explica por que a data é mais tímida. Dia dos Pais ele é uma data bastante segmentada. Quando é Dia das Mães, os filhos dão presente, são vários filhos dando presente. No Dia dos Namorados, o namorado dá presente, a namorada dá presente. O número de presentes no Dia do Pai é menor, porque é um presente para o pai. Mas, mesmo assim, ele aquece o comércio, né? E a gente espera que esse ano o papai seja bastante lembrado pelos filhos e que ele ganhe até mais de um presente esse ano. Segundo pesquisa divulgada ontem pela Fundação Getúlio Vargas, o Índice de Confiança do Comércio, o ICOM, recuou 3,4% na média do trimestre até julho, na comparação com o mesmo período do ano passado. José Carlos avalia que a queda é pequena e que o momento da economia é bom, pois as famílias têm diminuído a inadimplência. A gente está num período do ano, terminando ali o segundo trimestre, algumas medidas foram tomadas pelo governo.
e inclusive com a redução de juros e tal. Muita gente com isso se preocupou agora em acertar as contas, ou seja, no momento nós estamos de estável, com uma melhora para o terceiro trimestre e para o quarto trimestre. Entre as empresas consultadas pela Fundação Getúlio Vargas, 20,1% avaliaram o nível atual da demanda como forte e 23% como fraca. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h55. A Secretaria Estadual da Fazenda informa que em outubro estarão disponíveis para teste com entrada em vigor prevista para novembro, alterações referentes ao sistema de emissão de nota fiscal eletrônica. São mudanças que interessam ao contribuinte no momento de preenchimento do documento fiscal. O preço do feijão aumentou mais de 53% no primeiro trimestre. Os preços dos principais tipos de feijão consumidos no país, o carioca e o preto, subiram 53,51% e 30,35%, respectivamente, segundo a inflação oficial medida pelo IBGE. O assessor técnico da FAEG, Leonardo Machado, explica que fatores climáticos influenciaram o aumento dos preços. Esse ano a gente teve um prejuízo muito grande de uma quebra de feijão em algumas regiões importantes. O Nordeste, ele é um importante produtor de feijão, principalmente na segunda safra, de acordo com dados da Conab. No ano passado, eles produziam 420 mil toneladas de feijão. Esse ano, 2011-2012, eles colheram apenas 93. Quer dizer, eles teve uma quebra na produção de 77%. Isso fez com que a oferta reduzisse muito e justificasse logo no preço, igual está acontecendo agora. Pelo que a gente sabe, a seca lá nessa região, aí eu chamo a atenção para as regiões do Ceará, na Bahia, que estão sofrendo com bastante escassez de água. O assessor técnico da FAEG, Leonardo Machado, afirma que apesar de Goiás não ter sofrido problemas climáticos, por aqui o preço do feijão também subiu por causa da teoria do preço único. Ou seja, o preço é formado em São Paulo e a partir da formação do preço lá, ele irradia para todas as regiões. O Brasil produz 3 safras de feijão a cada temporada de 12 meses. O ciclo começa em agosto e termina em julho do ano seguinte. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. Desde ontem, o CPF pode ser obtido pela internet. Para se inscrever, é preciso preencher um formulário eletrônico e o número do documento será gerado na hora, de graça. 7h57. Começa a operação de fiscalização de transporte clandestino. A Agência Nacional de Transportes Terrestres realiza em todo o Brasil até o próximo dia 15 operação de combate ao transporte clandestino de passageiros e fiscalização de carga. Em Goiás, o trabalho conta com o apoio da AGR, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. A coordenadora de fiscalização da ANTT da região Norte e Centro-Oeste, Rosemarie, diz quais são as infrações mais comuns e como funciona esta operação. A infração que a gente aplica com mais veemência é de transporte não autorizado. Nós começamos ontem, nossa operação, nós ficaremos 24 horas no ponto, nesses 5 pontos, Porangatu, São João da Aliança, Cristalina, Formosa e Nerópolis, fiscalizando tanto o transporte de passageiros quanto o transporte de cargas também. Já o presidente da AGR, Humberto Tanus, destaca o papel do órgão e fala também da punição aos infratores. E nós vamos estar fiscalizando tanto o transporte regular, ou seja, esse por 35 empresas aqui do estado de Goiás, também o transporte que a gente chama especial, que é de turismo, que é aquele fretamento contínuo, transporte de funcionários, de empresas, o transporte escolar, quando é feito de um município para outro, e mais. Aqueles veículos do transporte clandestino que forem pegos aqui nessas operações vão ser encaminhados à delegacia de polícia civil, para que seja feita uma ocorrência, e essa pessoa que está executando o transporte clandestino, a gente vai estar abrindo um processo criminal. Segundo a ANTT, a operação começa por Goiás porque o estado é quem mais registra ocorrências de transporte clandestino. Conforme o balanço da AGR, de janeiro a junho deste ano, foram realizadas 357 apreensões de clandestinos e lavrados 1.527 autos de infração. O Hilton Vieira, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h59. A Agência Nacional de Telecomunicações anunciou que as vendas de chips de celulares da TIM, Oi e Claro estarão liberadas a partir de hoje. Segundo a Anatel, as empresas apresentaram planos adequados para melhorar a infraestrutura. As vendas tinham sido proibidas no mês passado em vários estados por causa do alto número de reclamações de usuários. As empresas terão que investir cerca de 20 bilhões de reais até 2020.
Em Goiânia, 8 horas, e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição, Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio, Luzeni Gomes. Chefes de reportagens, Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio, Otair José. Central técnica, Cristina Rocha. Gerência do sistema de rádio, Sueide Barbosa. Direção de Tele-Rádio-Difusão, Abadia Lima. O Mundo em Sua Casa volta amanhã às 7 da manhã. Obrigado pela sua atenção e até lá. Bom dia, Karine. Bom dia, bom fim de semana a todos. Este foi, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.